Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eleição e nós vamos falar sobre eleição para a salvação. Nós começamos, irmãos, esse estudo a semana passada e nós vamos dar sequência e para isso nós vamos ler o texto base. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 17. Vamos lá para a leitura. Diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra. Queremos pedir iluminação para entendermos uma doutrina tão sólida, tão cristalina nas Escrituras Sagradas. Fala conosco e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos eleitos para a salvação. Essa doutrina da eleição, de fato, é uma doutrina, eu diria que é a alma do Evangelho, não é? A eleição é a doutrina que poderíamos dizer que é a alma do Evangelho, assim como a justificação, que é fundamental, aliás, lá no século XVI, a doutrina que embalou a reforma protestante foi a doutrina da justificação pela fé, visto que a igreja reinante da época, né, apóstata, diga-se de passagem, abandonou os princípios bíblicos e espalhava para os quatro cantos, dizendo que a salvação era pelas obras. E aí se perguntava, como é que a gente faz para ir para o céu? É só você fazer boas obras. É só você fazer por merecer. Não é isso que diz a velha igreja que faliu? Eu não me refiro à igreja primitiva, que é bem mais velha, bem mais antiga. Essa sim é a verdadeira, a igreja primitiva. Mas a igreja que surgiu lá pelos idos do quarto século, com Constantino, a igreja conhecida como Católica Apostólica Romana, que criou uma série de doutrinas antibíblicas, como a infalibilidade papal, a adoração das imagens, a mariolatria, a venda de relíquias, né? Venda e compra de indulgências, em outras palavras, compra de passagem para o céu. Você queria ir para o céu? Você quer ir para o céu? É só você comprar aqui uma passagem, é só você comprar aqui o passaporte. Você vai encontrar, você vai encontrar o caminho aqui no Papa, no papado. Pronto, quer ir para o céu? É só comprar uma indulgência, diziam eles. Dizia John Tetzel, espalhando a praga da teologia nefasta, da mariolatria, da idolatria, e por que não dizer da feitiçaria, da bruxaria, porque tudo isso é uma coisa só. Tudo isso está misturado, está junto e misturado, que serve à falsa igreja, que não serve ao evangelho genuíno. E aí precisou um homem de coragem, um homem que deu a cara a tapa. Aliás, o pescoço para a guilhotina, o corpo para a fogueira. E este homem foi Martinho Lutero, que Deus usou de maneira extraordinária, poderosa.
E ele, na sua coragem, bateu o pé e disse: a salvação é pela graça, mediante a fé. Daí a doutrina da justificação pela fé, que ficou tão conhecida, famosa, espalhada pelo planeta, e naqueles dias, Europa e por toda a parte. Então, diríamos que a doutrina da justificação foi fundamental para que o protestantismo, né, por assim dizer, começasse. Esse não foi o ideal dele, ele queria apenas reformar a igreja, ele queria apenas que o Papa reconhecesse que a salvação era pela fé e não pelas obras, mas o Papa preferiu, de forma desastrada, escolher a tradição em detrimento da verdadeira doutrina, que é a salvação pela fé, mediante a graça, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, Martinho Lutero, ele não colocava a doutrina da predestinação ou da eleição em menor escala. Para Martinho Lutero, a doutrina da eleição era tão poderosa, tão forte, tão bíblica, quanto a doutrina da justificação. A doutrina da eleição era tão evidente na vida de Martinho Lutero que ele escreveu um livro. Veja, escreveu um livro, eu vou adquirir esse livro, eu já comecei a ler, você vai encontrar facilmente pela internet, mas eu quero um livro físico. O livro chamado Nascido Escravo. Excelente livro. O livro é baratíssimo, eu já dei uma pesquisada hoje. Acho que uns R$ 20. Muito barato, você vai pedir pela internet. E ele escreveu esse livro, Nascido Escravo. Ele quis dizer que cada um de nós é um escravo. Queira você ou não, você é um escravo. Sim, escravo. Todo ser humano é um escravo. Ou ele é escravo do diabo, ou é escravo de Deus. Não tem quem não seja escravo. Só que nós éramos escravos do diabo e o Senhor Jesus Cristo nos libertou da escravidão de Satanás e nos colocou na escravidão ou no serviço de um Senhor perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então agora nós somos escravos de Jesus, com prazer, com alegria. Então leia esse livro, adquira esse livro, Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Você vai ter um grande ganho, vai ser uma bênção. Então, meus irmãos, a doutrina da eleição, tão fundamental, tão importante na igreja, porque essa doutrina, como a doutrina da justificação, aliás, a doutrina da justificação já foi dito lá pelos idos do século XVII, XVIII, que é uma doutrina através da qual a igreja se mantém de pé ou cai. Se você diz que a salvação não é pela justificação, pronto, a sua igreja caiu. A sua igreja já era. E acredite, tem muitas por aí. Essa que eu citei e tantas outras, dizendo que a salvação é pelas obras, dizendo que a salvação é pelos méritos. E, aliás, sempre foi assim. Você vai olhar para a história, desde o Antigo Testamento, qualquer religião do planeta, com exceção apenas da religião dos judeus, né? Que depois os próprios judeus transformaram a religião da graça em uma religião das obras, dizendo eles que para ser salvo precisava apenas guardar a lei, o que é impossível, e Paulo vai combater isso de forma veemente em Romanos e em Gálatas. Mas, se você observar, se você for dar uma estudada, vai perceber na história da humanidade que todas as religiões pregaram a salvação pelas obras. Ou seja, para as religiões, para as pessoas serem salvas, serem abençoadas, basta fazer por merecer, basta fazer o bem, basta ter boas obras. Essas são religiões pagãs. E essas religiões pagãs que sempre existiram lá no Antigo Testamento,
E aí vai ressuscitando nos nossos dias também. Foi no início da igreja primitiva, surgiram seitas, depois na Idade Média, na Baixa Idade Média, que protagonizado pela Igreja Romanista, que pregava a salvação pelas obras, pela tradição, pela obediência ao líder deles, pela compra das indulgências. E aí John Tetzel dizia que quando a moeda batia no fundo do cofre, uma alma pulava do purgatório. Então, como é que você vai acreditar numa religião comprada, arranjada? Como é que você vai acreditar numa religião forjada, interesseira, materialista, com interesses escusos, com mentiras, com tentativas de fazer com que as pessoas acreditem que o melhor é fazer exatamente aquilo que o líder deles orienta, com medo de retaliações? Nós precisamos, irmãos, falar a verdade. Falemos a verdade. Não sejamos hipócritas, não sejamos mentirosos, coniventes com essa gente falsa, mentirosa, essa gente que corrompe a verdade. Porém, a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra, é o que a palavra ensina. Não é o que eu ensino, não são os meus interesses. Se o meu ensinamento estiver de acordo com a palavra, ou se eu estiver ensinando a palavra e somente a palavra, tudo bem, esta é a verdade. Aliás, não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Nós não temos que ensinar a nossa verdade como apregou o relativismo, dizendo que cada um tem a sua verdade e cada um fique com sua verdade. Porém, nós que seguimos a Jesus Cristo, cremos apenas na verdade absoluta. E a verdade absoluta é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo havia dito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, criar verdades relativas, paralelas, isso é pura tentativa de minar a verdade absoluta, o que é absolutamente inadmissível. Então, como eu falei, é, as, as religiões que sempre existiram e as religiões que existem hoje sempre apregoam a salvação por meio das obras. O que é isso senão uma tentativa de ir para o céu, criando seus salvadores, seus métodos, seus meios, criando as suas maneiras em detrimento daquilo que já existe, que sempre existiu, que é a verdade, que é Jesus, que é o que Deus idealizou e providenciou desde toda a eternidade. A salvação, irmãos, foi idealizada por Deus lá na eternidade. Você rejeitar esta verdade, você rejeitar esta proposta de Deus, aliás, o único método, o único meio é suicídio. É você desgraçar a sua vida. É você mergulhar no precipício, no fogo do inferno. Então, vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com a verdade de Deus. A única verdade que pode salvar. Deixe lá as verdades relativas para lá. Deixe os mentirosos, os filhos das trevas, que querem difamar o evangelho, como aconteceu no início, quando os judeus da época difamaram, perseguiram, mataram os cristãos e depois veio o Império Romano. Tentaram destruir a igreja, mas não conseguiram. Portanto, nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Porque Deus elegeu os homens, eles são salvos. Não fosse a eleição, não existiria salvação para ninguém. Tudo começa, portanto, com a eleição. E nós sabemos que a eleição está lá no início, antes da fundação do mundo.
Estudamos ainda, irmãos, que a ordem da salvação é, primeiro, preste atenção aí, olha, a ordem da salvação: eleição, vocação ou chamado, regeneração, 4, união mística, né, que é a união mística com Cristo. Depois vem conversão, depois justificação, fomos justificados por Deus. Justificado significa dizer que Cristo levou a nossa iniquidade lá na cruz do Calvário e nós fomos agraciados com a santidade de Cristo. Em sequência, vem a adoção. Fomos adotados como filhos por meio de Jesus. Depois, santificação. Você percebe que tem uma sequência lógica aí. E, finalmente, temos preservação. Preservação, você é preservado nos caminhos do Senhor pelo Espírito Santo. E depois nós temos glorificação, que é quando estaremos lá no céu. Eleição, meus irmãos, é uma doutrina bíblica, certo? Já vimos os textos no estudo passado do Antigo Testamento. Lembra que nós citamos vários textos aqui no Antigo Testamento? E que a gente não vai repetir hoje os textos do Antigo Testamento, provando a doutrina bíblica da eleição desde o Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar os textos do Novo Testamento. Ok? O último texto que nós vimos, se os irmãos estão lembrados, foi aquele texto que eu falei que para mim era o texto do meu coração. João 15:16. Nós dissemos assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Será que tem um texto, irmãos, tão cristalino com relação à eleição no Novo Testamento? Um texto tão claro, tão óbvio, tão objetivo, que fala que o Senhor Jesus escolheu. E aí os inimigos do Evangelho vêm e dizem, não, aí foi uma eleição para ser apóstolo do Senhor, para ser discípulo de Jesus. Quem foi que disse isso? Onde é que está escrito aí no texto que esse texto é uma restrição para os apóstolos ou discípulos de Jesus ali? Todos nós somos discípulos de Jesus. Você e eu, os discípulos do passado, todos nós somos discípulos de Jesus. Portanto, preste atenção. Não foi você que escolheu a Jesus. Como diz o texto, João 15:16. Não me escolhestes. O Senhor está dizendo que não fui eu quem o escolhi. Isso faz uma grande diferença. Porque se eu tivesse escolhido Jesus, eu teria capacidade de me desviar dele, de me afastar dele. Como ele me escolheu, jamais ele vai me tirar dos caminhos dele. Jamais ele vai me lançar fora. Lembra daquele texto que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E é interessante que o Senhor começa de maneira negativa e depois passa para o afirmativo, dizendo: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então o Senhor disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, e o objetivo é para que vocês frutifiquem, para que vocês produzam fruto, e esse fruto permaneça. Além do mais, tudo que vocês me pedirem, ou pedirem ao Pai em meu nome, ele vai responder às orações de vocês. Então, esse é um texto maravilhoso, extraordinário. Vamos lá ler outros textos? Por favor, abra sua Bíblia aí agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 48. Atos 13, vamos exercitar aí o ouvido, tá bom? Ouça primeiro e depois você abre. Já ouviu? Pronto, ouviu, né? Atos 13, 48. Agora abre. Eu vou ler o texto e você vai acompanhar a leitura. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Ora, como é que as pessoas que foram salvas naqueles dias, através da pregação dos apóstolos, como era quem era que era salvo? Já que existia multidões e multidões de pessoas ali, mas alguns iam sendo salvos. Somente aqueles que foram destinados para a vida eterna. E quem foi que destinou essas pessoas para a vida eterna, Dilton? Quem? Deus. Deus, que é soberano, foi quem destinou. O que é destinar? Destinar é, de maneira antecipada, dizer: este vai ser salvo, aquele vai ser salvo, aquele outro vai ser salvo. Pronto. E vai ser salvo mesmo. Eu posso dar uma previsão. Veja, isso é previsão. Eu prevejo, né? Eu dou uma previsão de alguma coisa. Olha, hoje à tarde, provavelmente vai acontecer, sei lá, uma carreata lá na rua. Isso é o quê? Previsão. Mas Deus não faz previsão. Deus determina. Deus diz: olha, hoje à tarde vai ter, com certeza, uma carreata. E vai mesmo. E não tem quem impeça. É claro que essa é só um exemplo fraco que eu dei aqui para algo tão importante que é a doutrina da soberania de Deus, da salvação. Deus disse: Maria do Carmo vai ser salva. E acabou. E ela foi salva. E ela vai preservar, e ele, Deus, vai preservá-la nos caminhos do Senhor até o final. Deus falou: Edmilson vai ser salvo. Ou Newton, ou Eide, ou Orlando e Zoraide, e por aí vai. Todos que Deus determinou será salvo. Por que isso? Porque Deus, meus irmãos, não depende do ser humano. Os inimigos do evangelho dizem assim: ah, Deus previu quem ia crer. Isso é uma mentira. Deus previu porque Deus não decreta nada que ele não prevê. Ele previu, é verdade, mas ele decretou. O futuro, meus irmãos, está, está garantido. O futuro é rígido. O futuro não é uma coisa solta. Pense aí, por exemplo, se o futuro fosse solto. O futuro é solto para mim, mas para Deus não. Acredite, amanhã vai acontecer exatamente o que Deus determinou que vai acontecer. Se o futuro fosse incerto e não fosse determinado ou decretado por Deus, não estaríamos mais aqui. Viveríamos ao sabor das circunstâncias. Mas o Deus que nós servimos é um Deus soberano. Ele disse que as coisas iriam acontecer e acontece exatamente como ele determinou. Então, esse texto é extraordinário. Agora, abra outro texto aí, por favor, tão importante sobre a doutrina da eleição, Romanos 8:25. Romanos 8:25. Aí, 28, melhor dizendo. Romanos 8:28 a 30. Leia, por favor. Leia, irmã Eide, por favor. Isso. Você vê, quando eu falei, por exemplo, que alguns dizem que Deus previu quem iria crer, eles se baseiam, inclusive, nesse texto aqui. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Você vai perceber aí que Deus conheceu antecipadamente, ou Deus previu
mas Deus previu aquilo mesmo que ele decretou. Deus viu aquilo mesmo que ele eu decreto que Orlando vai ser salvo, né? Diria o Senhor. E ele viu que Orlando ia ser salvo, não porque Orlando iria crer, porque Orlando era bonzinho, porque ele ia dar uma chance a Jesus. Mas ele previu, porque o próprio Deus determinou que ele creria em Jesus. E ele veio a crer por causa desse decreto de Deus, dessa determinação de Deus, conforme nós lemos em Atos 13:48, que só crê ou só é salvo os que são destinados para a vida eterna, senão esse texto não estaria aqui na Bíblia. Você entende? Você só é salvo porque Deus um dia resolveu te escolher. E aí eu vejo alguns crentes reclamando, murmurando: ah, eu não aceito essa doutrina. Isso é injustiça. Deus me escolheu, e como é que Deus escolhe um e não escolhe outros? Que Deus é esse? Aí eu respondo: essa murmuração já está, o apóstolo Paulo já havia previsto. Entenderam? Olhem para mim, por favor. Essa murmuração, olhe para mim aqui, irmã Maria. Essa murmuração, entendeu? A murmuração que alguns têm dizendo que Deus não é justo, escolhendo uns e não outros. Paulo disse assim: não, eu sei que alguém vai murmurar. Eu sei que alguém vai reclamar. Aí Paulo diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Está lá em Romanos, capítulo 9. Você entende? Então, meus irmãos, ao invés de murmurarmos sobre a questão da eleição, a doutrina da eleição, vamos agradecer. Que bênção que o Senhor me escolheu. Outra coisa que eu quero dizer é que Deus não tem obrigação com ninguém. Você sabia que Deus não tem a obrigação de salvar você? Nem a mim, nem a ninguém? E por que foi que ele nos salvou? Por causa da graça dele. Ele resolveu livremente nos salvar. Ele resolveu nos escolher, nos salvar, nos abençoar. Então é motivo para nós agradecermos, para nós louvarmos o Senhor. Nem sei se está dando para ver aqui o pessoal que está aqui. Está dando, né? Ok. Então, meus irmãos, esse texto aí fala da eleição. Olha no finalzinho do texto que foi lido aí. E aos que predestinou, Deus predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. De acordo com a teologia, esse é o texto clássico que fala da ordem da salvação. Você vai ver aí uma sequência lógica em Romanos 8, a partir do 28, eleição, justificação, salvação, santificação e assim por diante. E, finalmente, glorificação. Certo? Como vimos aí no início. Vamos lá. Tem um texto maravilhoso aí. Abre aí, por favor, Romanos 9, no versículo 11. Esse texto aí é extraordinário. Abriram? Romanos 9, 11. Oi? Mas não foi lido o texto. Já estão, né? Romanos 9, 11 e 12. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu queria que vocês respondessem com toda a sinceridade. Por que Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú e se aborreceu de Esaú?
Por quê? Soberania. Oi? Porque aprove a ele. O que mais? O texto está dizendo que os dois não eram nem nascidos, nem Jacó e nem Esaú. Aliás, eram gêmeos, né? Nasceram no mesmo dia, os dois. Quem nasceu primeiro, Nil? Jacó ou Esaú? Esaú. Esaú nasceu primeiro. Depois veio Jacó. E era costume o primogênito ser escolhido. No entanto, Deus escolheu o segundo, Jacó, e se aborreceu de Esaú. Por que Deus fez isso? Você sabe explicar? Tem alguém que sabe explicar aí? Eu não sei também, não. Se alguém souber, me diga aí, por favor, que eu quero aprender. Deus escolheu porque ele quis. E acabou. Alguém vai questionar Deus? Alguém vai reclamar porque Deus me escolheu e não escolheu meu irmão, por exemplo? Nós que vivíamos na prática do pecado, éramos ímpios, praticávamos os mesmos pecados, as impiedades, lá na época da mocidade, entendeu? E de repente eu sou escolhido e ele não. Eu ainda tenho grande esperança que um dia ele venha, mas felizmente está lá, entendeu? Presta atenção. Deus é soberano, meu querido. Deus é soberano. Deus é livre. Deus não tem obrigação com ninguém. Aliás, o único que não tem obrigação com ninguém, porque eu tenho obrigação com o meu próximo. Você tem, mas Deus não tem obrigação com ninguém. Resta-nos apenas louvar, glorificar e adorar um Deus soberano, santo e perfeito, que não tem obrigação com ninguém, que não tem nenhuma obrigação. Ele se basta. Tem alguém que se basta nessa vida? Pois é, essa pessoa é Deus. Eu não me basto. Eu preciso das pessoas, eu preciso do meu próximo, né? Dos meus pais, do meu cônjuge, eu preciso dos meus filhos, eu preciso principalmente de Deus. Mas Deus não precisa de nada nem de ninguém. Deus se basta. É por isso que a doutrina da eleição, ela não pode ser relegada a a um entendimento nosso. Nós não entendemos perfeitamente essa doutrina, irmãos. É uma doutrina que nós temos que aceitar pela fé e ponto. Ponto final. Creia, aceite pela fé. Eu sei que você não entende, eu sei que eu não entendo essa doutrina que a nós nos parece injusta, mas não é mesmo. Deus não tem obrigação com ninguém, Deus é perfeito. Nós precisamos apenas aceitar e glorificar o Senhor e pronto. Outro texto, 1 Coríntios 1, 26. 1 Coríntios 1, 26 e 27. Eu vou ler o texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as coisas, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, outro texto aí que nos ajuda. E o versículo 28 e 29. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, não existe vanglória, não existe nenhuma chance de alguém se vangloriar dizendo assim, tá vendo aí? Deus me escolheu, ele me escolheu porque ele viu que eu era bonzinho, ele me escolheu porque ele viu que eu merecia, ele me escolheu porque eu era melhorzinho. Gente, não vamos cair nessa tentação. É uma tentação terrível e não foi em hipótese alguma. A eleição é um ato da soberania de Deus.
e não tem e não foi por causa de nós. Ele quis que assim fosse. Gálatas 1:15. Ouviu? Ouviu o que eu falei, não ouviu? Não vou repetir. Não repito. Não vou repetir. Gálatas 1:15. Lê, irmã Maria. Dezesseis. Pois é. Então, esse texto aí também nos ajuda a compreender que o nosso Deus foi quem separou o apóstolo Paulo, né? Ele fala claramente que Deus o separou e ele fez isso mesmo antes do nascimento dele. Imaginou? Como é que eu posso afirmar isso para vocês aqui? Deus me separou para ser um pregador do evangelho antes do meu nascimento. Isso para nós é loucura, mas Deus é soberano. Ele escolhe, ele não pensa que você foi escolhido no dia que você foi salvo, né? No dia que você creu em Jesus. Não, ele te escolheu, foi lá, mesmo antes de você nascer. Antes de você nascer, Deus te escolheu. Porque Deus já te conhecia antes do nascimento. Paulo está dizendo claramente aí, ele diz assim, olha, aprove revelar seu filho em mim. Então, hein? O destino, né? Para que eu o pregasse. Então, Deus escolhe o apóstolo Paulo. Eu queria agora que você abrisse na sua Bíblia aí para um texto mais poderoso. Não que os outros não sejam, mas esse aqui é um texto extraordinário. Efésios 1:4. Ouviu, né? É 4 e 5. Efésios 1:4 e 5. Aí diz assim o texto, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, primeira coisa, Deus nos escolheu agora, no tempo e no espaço. Amém? Muito bem, está prestando atenção. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Amém. E ele nos escolheu com um objetivo, para sermos santos. Santos é separados para ele. E para sermos também irrepreensíveis. E, além do mais, em amor, o texto nos informa que Deus nos predestinou, que é uma outra maneira de dizer que Deus nos escolheu, para sermos seus filhos adotivos. E você é um filho adotivo, irmã Eide, por meio de quem? De Jesus, muito bem. Segundo o beneplácito da sua vontade. 1 Tessalonicenses 1:4. 1 Tessalonicenses 1:4. Diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Já estamos quase terminando. E foi um texto completando o outro, confirmando, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. O que é reconhecer a vossa eleição? Paulo disse que nós temos que confirmar
Na verdade, é esse texto mesmo, é confirmar ou reconhecer. E significa dizer, é para você tirar dúvida. Será que eu sou mesmo salvo? Eu vou tirar a prova dos 9. Eu criei em Jesus, eu já me arrependi dos meus pecados. O Espírito Santo está no meu coração. O Senhor, eu amo a Jesus de todo o coração, incondicionalmente. Eu vivo para a glória dele, eu ando os caminhos. Isso não significa dizer que a gente não peque. A gente peca, mas só que o nosso pecado é um tropeço. Você pode tropeçar, mas você não vai ficar na prática do pecado. Você se arrepende. Quando você peca, você se arrepende. E você pede perdão e recebe perdão pela graça. 2 Timóteo 2,10. 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Você vê que Paulo está dizendo que os eleitos não significa necessariamente que já foram salvos, mas o que ele quer dizer é que os eleitos que ainda não foram salvos, serão salvos necessariamente. Aqui na nossa cidade tem muito eleito que ainda não é salvo. Você crê nisso? Ainda tem muita gente. É por isso que a gente não desiste de pregar o evangelho. Aliás, a doutrina da eleição, eu creio, é uma motivação para a gente pregar o evangelho. Porque se você chegar e disser assim, essa pessoa não é eleita, eu não vou nem pregar. Para com isso. Você não sabe quem é eleito. Paulo está dizendo que por causa dos eleitos, ele suporta todas as coisas. E ele entende que esses eleitos um dia vão crer em Jesus. Então isso motivava ele pregar o evangelho. Os eleitos vão obter a salvação em Cristo Jesus. Primeiro, Tito 1:1. Tito 1:1. Alguém tem uma dúvida aí e quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Está tudo dentro dos conformes aí? Você crê piamente nessa doutrina da eleição? E quando uma pessoa começar a chegar e contestar, dizendo que essa doutrina é relativa, não é bem assim, é mais vista na Bíblia, né? Mas por que que os arminianos contestam e combatem e não, não creem? É uma coisa realmente que não dá para entender, né? Diz assim, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, ele está falando dos eleitos de Deus. De quem é a fé verdadeira? Dos eleitos. E somente dos eleitos. E estes eleitos serão salvos necessariamente. E eles vão conhecer a verdade e conhecerão a verdade. Aliás, só conhecerá a verdade o eleito, ninguém mais. Quem não é eleito não vai conhecer a verdade. Pode até ouvir o evangelho. É por isso que você prega 1 milhão de vezes para uma pessoa e ele nunca se converte. Ele nunca vai entender, nunca vai compreender. Mas de repente alguém entende. Por que esse alguém entendeu? Porque essa pessoa, o Espírito Santo trabalhou na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa creu em Jesus. Aí vem lá os outros inimigos dizendo que a culpa não é de quem não creu. Mas como que não é de quem não creu? É claro que é de quem não creu, que é de quem não creu. A culpa é dele mesmo. A culpa é do homem, é do pecador. Deus não mandou ninguém pecar. Cada um de nós é pecador. A humanidade simplesmente caiu da graça de Deus. E a humanidade que eu falo é a humanidade toda. Caiu, ficou debaixo de maldição. Só que alguns vão crendo em Cristo e esses vão sendo salvos. 1 de Pedro 1:1. Diz assim, olha, 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora, salta uma página, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você é nação eleita, raça eleita. Você faz parte de uma raça, de um povo. E este povo é o povo todo que creu em Jesus, que está na igreja, ou a igreja militante ou a igreja triunfante. Então, irmãos, existe apenas uma igreja, só que essa igreja está no céu e está aqui na terra. A igreja que está no céu é o povo que já morreu e já está lá, povo salvo. E a igreja militante é a igreja dos salvos aqui na terra. Nós estamos militando. Militar é lutar, é trabalhar. Certo? A eleição não é uma maldição, mas uma expressão do amor divino. Tem gente que diz que a eleição chega ao cúmulo de dizer que a eleição não é de Deus, que é do diabo. Não é uma doutrina do diabo, mas de Deus, minha gente. O termo eleição significa que Deus escolheu tendo em vista o seu próprio interesse. Ele nos escolheu para si. Tem vários textos que provam isso. Não há no eleito nenhum motivo ou razão para que Deus o tivesse escolhido. A eleição é um ato amoroso, incondicional e inexplicável de Deus. Vê aí que é inexplicável, não tem como explicar esta eleição. Tente explicar a eleição e pode acabar perdendo o juízo, diz o autor. Agora, tente livrar-se dela e perderá a sua alma. A eleição é também uma predestinação, como diz lá em Efésios 1:5, e em amor nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra predestinar, a palavra predestinou, significa decidir ou determinar de antemão. Aí Atos 4:28 diz assim: para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Predestinação é um sinônimo de eleição. Deus nos escolheu para si e nos predestinou para fazermos parte da sua família, para sermos os seus filhos, certo? Então, se você vê João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louve ao Senhor, agradeça a Deus, porque Ele escolheu você para a salvação. Entenderam? E nós vamos ficar por aqui. Na próxima lição nós vamos... Hein? E hoje é 15? A eleição. Certo. Na próxima lição, irmãos, nós vamos ver 7 pontos importantes sobre a eleição. Certo? Então, nós não vamos dar continuidade agora a esse estudo, porque o tempo ficou grande, né? Vamos fazer uma oração, concluindo. Alguém tem uma pergunta aí, alguma dúvida do estudo, antes de nós orarmos? Aham. Ah, certo.